Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ADT Jus. Está começando mais um episódio. E hoje, no 24º episódio, nós vamos dos artigos 510C até o artigo 521. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça daquela nossa formalidade de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Artigo 510. O mandato dos membros da Comissão de Representantes dos Empregados será de 1 ano. Parágrafo 1º. O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Parágrafo 2º. O mandato de membro de comissão de representantes dos empregados não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções. Parágrafo 3º. Desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundarem motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Parágrafo 4º. Os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em 2 vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da empresa pelo prazo de 5 anos, à disposição para consulta de qualquer trabalhador interessado, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho. Título 5 da Organização Sindical. Capítulo 1 da Instituição Sindical. Seção 1 da Associação em Sindicato. Artigo 511. É lista a associação para fins de estudo, defesa e coordenação de seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas. Parágrafo 1º. A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. Parágrafo 2º. A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Parágrafo 3º. Categoria profissional diferenciada é que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estudo profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. Parágrafo 4º. Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural. Artigo 512. Somente as associações profissionais constituídas para os fins e na forma do artigo anterior e registradas de acordo com o artigo 558 poderão ser reconhecidas como sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas nesta lei. Artigo 513. São prerrogativas dos sindicatos. A linha A. Representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida. A linha B. Celebrar contratos coletivos de trabalho. A linha C. Eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profissão liberal. A linha D. Colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e consultivos, na estudo e elaboração dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal. A linha E. Impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas. Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão, outros sim, a prerrogativa de fundar e manter agências de colocação. Artigo 514. São deveres dos sindicatos. A linha A. Colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social. A linha B. Manter serviços de assistência judiciária para os associados. A linha C. Promover a conciliação dos dissídios de trabalho. A linha D. Sempre que possível e de acordo com as suas possibilidades, manter no seu quadro de pessoal
em convênio com entidades assistenciais ou por conta própria, um assistente social com as atribuições específicas de promover a cooperação operacional na empresa e a integração profissional na classe. Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão outro sim o dever de: a linha A, promover a fundação de cooperativas de consumo e de crédito. A linha B, fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocacionais. Seção 2 do reconhecimento de investidura sindical. Artigo 515. As associações profissionais deverão satisfazer os seguintes requisitos para serem reconhecidos como sindicatos. A linha A. Reunião de 1/3, no mínimo, de empresas legalmente constituídas, sob a forma individual ou de sociedade, se se tratar de associação de empregadores, ou de 1/3 dos que integrem a mesma categoria ou exerçam a mesma profissão liberal, se se tratar de associação de empregados ou de trabalhadores ou agentes autônomos ou de profissão liberal. A linha B, duração de 3 anos para o mandato da diretoria. A linha C, exercício do cargo de presidente por brasileiro nato e dos demais cargos de administração e representação por brasileiros. Parágrafo único. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá, excepcionalmente, reconhecer como sindicato ou associação cujo número de associados seja inferior ao terço a que se refere a linha A. Artigo 516. Não será reconhecido mais de um sindicato representativo da mesma categoria econômica ou profissional, ou profissão liberal, em uma dada base territorial. Artigo 517. Os sindicatos poderão ser distritais, municipais, intermunicipais, estaduais e interestaduais, excepcionalmente, e atendendo às peculiaridades de determinadas categorias ou profissões. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá autorizar o reconhecimento de sindicatos nacionais. Parágrafo 1º. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio outorgará e delimitará a base territorial do sindicato. Parágrafo 2º. Dentro da base territorial que lhe for determinada, é facultado ao sindicato instituir delegacias ou secções para melhor proteção dos associados e de categoria econômica ou profissional ou profissão liberal representada. Artigo 518. O pedido de reconhecimento será dirigido ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, instruído com um exemplar ou cópia autenticada dos estatutos da associação. Parágrafo 1º. Os estatutos deverão conter: a linha A, a denominação e a sede da associação; a linha B, a categoria econômica ou profissional ou a profissão liberal cuja representação é requerida; a linha C, a afirmação de que a associação agirá como órgão de colaboração com os poderes públicos e as demais associações no sentido da solidariedade social e da subordinação dos interesses econômicos ou profissionais ao interesse nacional; a linha D, as atribuições, o processo eleitoral e das votações, os casos de perda do mandato e de substituição dos administradores; a linha E, o modo de constituição e administração do patrimônio social e o destino que lhe será dado no caso de dissolução; a linha F, as condições em que se dissolverá a associação. Parágrafo 2º. O processo de reconhecimento será regulado em instruções baixadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 519. A investidura sindical será conferida sempre à associação profissional mais representativa, a juízo do Ministério do Trabalho, constituindo elementos para essa apreciação, entre outros: a linha A, o número de associados; a linha B, os serviços sociais fundados e mantidos; a linha C, o valor do patrimônio. Artigo 520. Reconhecida como sindicato ou associação profissional, ser-lhe-á expedida carta de reconhecimento assinada pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, na qual será especificada a representação econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada. Parágrafo único. O reconhecimento investe a associação nas prerrogativas do artigo 513 e a obriga aos deveres do artigo 514, cujo inadimplemento a sujeitará às sanções desta lei. Artigo 521. São condições para o funcionamento do sindicato: a linha A, proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as instituições e os interesses da nação,
bem como de candidaturas a cargos eletivos estranhos ao sindicato. A linha B. Proibição de exercício de cargo eletivo cumulativamente com o de emprego remunerado pelo sindicato ou por entidade sindical de grau superior. A linha C. Gratuidade do exercício dos cargos eletivos. A linha D. Proibição de quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades mencionadas no artigo 511, inclusive as de caráter político-partidário. A linha E. Proibição de cessão gratuita ou remunerada da respectiva sede à entidade de índole político-partidária. Parágrafo único. Quando, para o exercício do mandato, tiver o associado de sindicato de empregados, de trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais de se afastar do seu trabalho, poderá ser-lhe arbitrada pela Assembleia Geral uma gratificação nunca excedente da importância de sua remuneração na profissão respectiva. Galera, é isso aí. Esse foi o 24º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima. Tchau!